pessoal, graça e paz, mais um dia, mais um vídeo pra gente. Hoje vai ser o vídeo falando do traumatismo crânioencefálico da nossa aluna da Anhanguera, Rebeca. Então aproveite bastante essas informações e divulgue para as pessoas saberem como é que isso acontece, tá bom? E o nosso pedido de sempre, você possa estar nos ajudando no desenvolvimento, crescimento e engajamento do nosso canal, fazendo o quê? Se inscrevendo, curtindo, compartilhando e divulgando para esse material chegar para muita gente, tá bom? Forte abraço a todos e até amanhã! Assim como mostrado no vídeo, o traumatismo crânioencefálico é também conhecido como lesão traumática cerebral e está classificado nas lesões encefálicas adquiridas. É uma lesão cerebral de causa traumática externa de diferentes causas que resultam em sequelas físicas, cognitivas, psicológicas e comportamentais, e em diversos graus. Qualquer abalo violento sobre a caixa craniana com repercussão no encéfalo, com ou sem fratura ou perfuração nos ossos do crânio, é entendida como traumatismo crânioencefálico. Pode ser de 3 tipos. Traumatismo crânioencefálico fechado. Não tem lesão estrutural do encéfalo e é chamado de contusão cerebral, contusão, laceração, hemorragia ou edema, com lesão do parênquima cerebral. O segundo é a fratura com afundamento de crânio. O fragmento ósseo comprime e lesiona o tecido cerebral adjacente. E o terceiro, fratura exposta do crânio, laceração do tecido ósseo craniano e os fragmentos ósseos lesionam a massa encefálica, com grande possibilidade de complicações infecciosas intracraniais. Fisiopatologia e diagnóstico do traumatismo craniano encefálico. No traumatismo crânioencefálico, os mecanismos fisiopatológicos são consequências da ação de forças externas sobre o tecido cerebral. Essas forças externas são força de aceleração, desaceleração e força de rotação de encéfalo em relação ao crânio ósseo, que causam compressão, tensão, ruptura e deslocamento do tecido cerebral. O encéfalo pode ser afetado tanto no ponto do impacto do trauma quanto ao lado oposto, que se choca contra a parede craniana contralateral. Assim, as lesões no traumatismo crânioencefálico podem ser focais ou difusas. Lesão focal, o que é? É a lesão do local do impacto com o crânio. Pode ocorrer hematoma, edema, contusão ou laceração, ou combinação deles. Também pode ocasionar lesão de contragolpe, que é o dano cerebral na área do impacto e no lado oposto a esta área. Os locais comuns de lesão cerebral focal são os lobos temporais e os lobos pré-frontais. Agora, a lesão difusa é a lesão por aceleração, desaceleração e por forças rotacionais, que causam lesão axonal difusa, caracterizada por corte e retração nos axônios lesionados. Essa lesão pode ser severa e suficiente para causar o coma e prejudicar a recuperação do paciente. A lesão difusa geralmente envolve as seguintes estruturas encefálicas: o corpo caloso, os grânulos da base, o tronco encefálico e o cerebelo. Mas atenção, é importante ficar atento aos sinais e sintomas após o traumatismo crânioencefálico, como desmaio, perda da consciência, cefaleia intensa, sangramento pela boca, nariz ou ouvido, diminuição da força muscular, sonolência, dificuldade da fala, alterações da visão e da audição, perda da memória e coma. Os sintomas podem demorar até 24 horas para surgir. Por isso, é importante observar o paciente atentamente nesse período, de preferência em um hospital. Vamos falar agora sobre o quadro clínico e complicações que é do traumatismo crânioencefálico. O quadro clínico ele envolve comprimentos neuromusculares, cognitivos, comportamentais, comunicação, visuais, perceptivos, entre outros. Vamos começar falando sobre comprometimentos neuromusculares, que envolve tônus anormal,
que é hipotônia, hipertônia, espática, rigidez, atetose, distônia ou atáxias cerebrais. Postura primitivas, rigidez de decodificação, rigidez de descerebração, que são todos os membros estendidos, alteração sensorial, toque leve, pressão profunda, temperatura e propriocepção. Alteração da função motora, que é o controle e aprendizado. Alteração de equilíbrio, que é lesão cerebral. Paralisia ou paralisia. Monoparesia, hemiparesia, diparesia ou tetraparesia. Reflexos normais, hiperreflexia e alteração da coordenação, dificuldade da coordenação motora grossa e fina. O comprometimento cognitivo, ele é alteração da consciência e alerta, perda da memória, desorientação, déficit de atenção, alteração do discernimento e segurança, dificuldade de raciocinar e resolver os problemas. Agora, o comprometimento comportamentais é inibição, impulsividade, agressividade física e verbal, apatia, falta de interesse, inadequação sexual, irritabilidade e egocentricidade. Comprometimentos de comunicação, afasia, disartria, déficit auditivo, comprometimento da leitura, escrita e linguagem, lesão do nervo craniano ou lobo occipital, alterações perceptivas, que é negligência espacial, aplasia e déficit de discriminação direita e esquerda, além da disfasia. Agora nós vamos falar um pouco sobre as complicações do traumatismo craniano encefálico. O que pode ser? Contratura de tecido mole, lesão por pressão, trombose venosa profunda, acidificação heterotópica, que é a formação anormal de ossos e músculos ou tecidos moles, geralmente em ombros. Diminuição de densidade óssea, atrofia muscular, diminuição da resistência, infecção e pneumonia. Podem ocorrer também dificuldades gastrointestinais, geniturinárias, respiratórias e cardiovasculares, além de convulsões, hidrocefalia e até estado vegetativo persistente, que é a destruição da função intelectuais mais sofisticadas. Vamos falar agora sobre a avaliação fisioterapêutica e os objetivos desse tratamento. Algumas escalas de classificação clínica são importantes para a eficiência da fisioterapia na avaliação e a reabilitação do paciente com traumatismo crânioencefálico. Dentre elas estão a escala de coma de Gleason e a escala de níveis de desempenho cognitivo Rancho-Los-Amigos. A escala de coma de Gleason é a escala clínica mais utilizada que mede o nível de consciência e classificação e classifica o grau de severidade da lesão. É composta por 3 pontuações de resposta, que são abertura dos olhos, espontânea, 4, ao falar, 3, diante da dor, 2, sem resposta, 1. Resposta motora, segue comandos motores, 6, localiza, 5, retira, 4, flexão normal, 3, resposta extensora, 2, sem resposta, 1. Resposta verbal, orientada, 5, confusa, 4, palavras inadequadas, 3, sons incompreensíveis, 2, sem resposta, 1. Essas são a escala de Gleason. As pontuações variam de 3 a 15 e geralmente o coma pontua igual a 8. Pontuação 8 é lesão cerebral severa. Pontuação entre 9 e 12, lesão cerebral moderada. Pontuação entre 13 e 15, lesão cerebral discreta. A escala de nível de desempenho cognitivo Rancho-Los-Amigos é uma escala descritiva utilizada para examinar a recuperação cognitiva e comportamental do pacientes com traumatismo crânioencefálico. Ela é composta por 8 categorias que descrevem o progresso cognitivo e comportamental típico após o traumatismo. Primeiro, sem resposta, paciente bem, sono profundo e irresponsivo a qualquer estímulo. 2. Resposta generalizada. Reage inconscientemente aos estímulos, com respostas limitadas, como movimentos fisiológicos, movimentos corporais grosseiros ou vocalização. E 3. Resposta localizada. Reage especificamente a estímulos, seguindo comandos simples como abrir e fechar os olhos ou comprimir as mãos.
4. Confuso ou agitado. Comportamento bizarro e despropositado. Não faz distinção entre pessoas e objeto. Incapaz de cooperar com os esforços de tratamento. Verbalizações incoerentes, inadequadas e falta de atenção e memória recente. 5. Confuso, inapropriado. Responde a comandos simples, distrai-se facilmente. Não se concentra em tarefa específica. Verbalização inapropriada, memória comprometida, utiliza objetos de maneira inadequada e realiza tarefas previamente aprendidas. 6. Confuso ou apropriado. Comprometimento objetivo e direcionado. Segue ordens simples, como cuidar de si mesmo, e memórias passadas são mais detalhadas do que as recentes. 7. Automático ou apropriado. Orientado, rotina diária de forma mecânica, confusão mínima, já consegue novos aprendizados, com suporte, é capaz de iniciar atividades sociais e recreativas e a capacidade de julgamento ainda está comprometida. 8. Propositado, apropriado, atento e responde ao ambiente. Não precisa de supervisão em atividades já aprendidas, mas em situações incomuns ou de emergenciais ainda pode apresentar dificuldades. Tanto a avaliação quanto o tratamento fisioterapêutico do paciente pós-traumatismo craniano encefálico dependerão do nível de escala do rancho dos amigos. Cada nível apresenta um tipo de resposta motora e comportamental, e assim são traçados os objetivos e as condutas apropriadas com o modelo citado logo a seguir. Objetivos: prevenção de complicações secundárias, melhora da excitação sensorial, organização do tônus muscular, transição de postura e educação familiar. Condutas: posicionamento corretos, manuseios corretos, alongamentos, mudança de decúbios, fisioterapia respiratória, mobilização passiva, estimulação sensorial, que é auditivo, olfativo, gustativo, visual, tátil, sinestésico e vestibular. E sentar em posição ereta, cadeiras de roda, cadeiras comum ou mesa ortotásticas. O nível 5º de recuperação confuso agitado, o objetivo é manter a capacidade funcionais, prevenir a explosão da agitação, auxiliar a controlar o comportamento e educar a família. Condutas: estabelecer uma rotina diária, manter as atividades de amplitude de movimentos passiva e ativa e estimular tarefas funcionais. Nível 5º e 6º. Nível de recuperação confuso, inadequado e confuso adequado. Objetivos: melhora de mobilidade funcional, marcha, equilíbrio, segurança nas tarefas funcionais e educação da família. Condutas: treinamento locomotor como suporte de peso corporal em esteiras, terapia de movimento induzido por restrição, transição de postura, método neuroevolutivo Bobat e facilitação neuromuscular proprioceptiva. Os itens das avaliações fisioterapêuticas ambulatorial do paciente com traumatismo crânioencefálico é uma forma geral. São identificar como chegou ao setor, como realizar as atividades de vida diária, descrever o padrão patológico, como é o equilíbrio estático ou dinâmico, marcha, reação de proteção e endireitamento, amplitude de movimento, força muscular, tônus muscular, reflexo osteotendíneos, sensibilidade, coordenação motora grossa e fina e capacidade de aprendizagem, entre outros itens. Dentre os objetivos do tratamento no traumatismo crânioencefálico estão: melhorar a integridade articular e amplitude de movimento, controle postural, equilíbrio e mobilidade funcional e habilidades funcionais, o controle motor, a sensibilidade, a cognição, a comunicação, a tolerância à atividade, reduzir os comportamentos secundários, educar o paciente e a família a promover independência e qualidade de vida. Também é importante estabelecer uma rotina diária, manter as atividades de amplitude de movimento passiva e estimular a amplitude de movimento ativa e as tarefas funcionais. Além disso, é importante realizar o treinamento locomotor com o suporte de peso corporal em esteira, a terapia de movimento induzido por restrição, a transição de postura dinâmica, o método neuroevolutivo Bobat e a facilitação neuromuscular proprioceptiva.
E, por fim, manter o acompanhamento fisioterapêutico e participar de grupos de apoio. Dentre as orientações ao paciente, familiar e cuidadores estão posicionamento correto, manuseio no leito, transferência e habilidades na cadeira de roda, exercício de amplitude, movimento e estimulação sensorial, paciência em relação à alteração do comportamento do paciente e, de extrema importância, além de participar de grupos de apoio e programas de condicionamento físico.